se o Brasil participou da Segunda Guerra, a grande maioria vai dizer que não conhecem essa história, né? Participou ativamente e foram heróis. Fizeram bonito. Fizeram bonito. Prof, para a gente já ir finalizando, tem esse... Nós não falamos sobre esse símbolo aqui. Que é um avestruzinho. Não sei se... Aqui, acho que aqui dá. Aqui. É um avestruz segurando alguma coisa e está escrito senta a pua. É isso? Isso. Isso que daí é a significa? Força Aérea Brasileira. É o lema dos aviões da Força Aérea Brasileira, né? Então, perguntando do Brasil, quais foram as bases, as áreas militares que foram para a guerra? Então, a gente sabe que foi o Exército, né? Força Expedicionária Brasileira, FEB, que foi criada em 42. A Marinha não foi para a Itália. O papel da Marinha brasileira, ela ficou resguardando o litoral brasileiro, tá? E também ela conduziu os navios norte-americanos, os 5 navios que levaram os soldados brasileiros para a guerra. Eles tiveram patrulhamento do navio brasileiro de guerra em todo o Oceano Atlântico, que estava minado de submarinos nazistas e alguns italianos também. Então, a Marinha Brasileira não foi para a guerra. A gente não tinha, né, esse arsenal, nem esse poderio. Ele ficou na proteção da nossa costa mesmo. E a Força Aérea é uma história à parte, porque a Força Aérea ela não foi junto com a Força Expedicionária em 44, ela foi um pouco depois. E não foram 25 mil, foram 400. Né? E nesses 400, piloto mesmo, foram menos de 50. A grande maioria foi para o suporte mesmo, toda a parte da aeronáutica. Né? E, lembrando, o Brasil não tinha avião de guerra. O Brasil não tinha, assim como não tinha um navio específico para ir para a guerra, não tinha avião de guerra. Aí os norte-americanos, agora nós vamos ter que pegar, né, ceder os nossos aviões, né, para que eles venham aqui, pilotem e vão para a guerra. Mas os norte-americanos, os queridinhos, são os P-41, porque são aviões de plataforma de navio. Os aviões pequenininhos, ágeis, de combates aéreos poderosos, ou Mustang, né, etc. e tal, que eram os queridinhos dos norte-americanos. O que eles odiavam pilotar? Bombardeiro. Mais de 1.000 quilos. Então, o P-47D, o Thunderbolt, que está lá na praça lá do Museu do Expedicionário, aquele avião lá... Só um parênteses que eu gosto. Não, e só alfinetando de novo, graças a Santos Dumont, que nós temos os aviões, e não aos irmãos Wright, né? É verdade. Inclusive, até é um problema, porque Santos Dumont ele ficou muito decepcionado quando viu a invenção dele sendo utilizada para a guerra, né? E depois vem onde ele vai tirar a própria vida, né? Então, aí uma invenção que foi tida como uma questão, ela acaba sendo usada para outra, Dá né? para a gente ficar muito tempo aqui. O mesmo acontece com a bomba atômica, né? Sim. Muita gente atribui a invenção da bomba atômica ao Einstein, e não tem nada a ver. O Einstein foi ele que formulou a teoria atômica, né? Isso, mas da quem relatividade. criou a bomba atômica foi Oppenheimer, né? Que lógico, teve todo um suporte intelectual do que o Einstein fez, foi lá, criou a bomba atômica e se arrependeu também depois, porque ele viu como ela foi, né, utilizada. Do seu invento. Agora, voltando para a Força Aérea Brasileira, então, esses 40 e poucos pilotos, os melhores do Brasil, que tinham conhecimento de inglês, né? Então, principalmente da região norte e nordeste, assim, a gente teve uma grande parte dos nossos pilotos. Eles foram para o Panamá, na América Central, conhecer essa criancinha para aprender a pilotar. Por que Panamá? Panamá tem as montanhas. E o norte da Itália está lá nos Apeninos, várias montanhas, né? Então, vai lá para o Panamá. Eles fazem um treinamento no P-47D, um avião muito difícil de levantar, voo muito pesado, porque é bombardeiro, ninguém gostava de pilotar. E os norte-americanos dão um presentinho. Brasileiros, vocês vão com um P-47D, avião bombardeiro. E assim também, o México não foi para a guerra, não teve a Força Expedicionária Mexicana, mas o México ele vai ceder uns pilotos também para os Estados Unidos, e os pilotos mexicanos vão pilotar o P-47D, o mesmo modelo Thunderbolt, mas vai lá para frente do Pacífico, perto da Austrália, Nova Zelândia, das Filipinas, né? Então vai estar naquela área que vai estar um confronto bem grande, principalmente dos Estados Unidos contra o Japão, né? Naquela área de lá. Na área da Itália, então, vão os brasileiros, voltando para Monte Castelo, uma tentativa furada, 2 tentativas, não deu. Terceira tentativa, né, frustrante. A quarta tentativa, vai, então, os brasileiros em solo, lembrando, só 10 mil que foram fronte de guerra. Dos 25 mil brasileiros que foram para a guerra, só 10 mil é fronte de guerra. O resto é tudo retaguarda, tá?
E aí vem os aviões com os nossos pilotos, e os nossos pilotos eles foram exímios. Os pontos de ataque, os bombardeiros foram exímios. As nossas baixas da aeronáutica foram mínimas. E o avião que está em Curitiba, lá, que está lá na Praça do Expedicionário, aquele lá, ele foi pilotado pelo Tenente Torres. A parte externa do avião tem um monte de bombinha, uma do lado da outra. Cada bomba foi uma missão de guerra. Aquele avião tem 103 bombas. Foram 103 missões de guerra sem perder o avião e nem o piloto. Nossa. E o Tenente Torres, então, teve esse sucesso. Depois, esse avião ele foi cedido, ele veio, então, para o Brasil, né? Depois da Itália, ele veio direto para o Brasil. E ele está lá, então, na Praça do Expedicionário, né? O nosso avião do Tenente Torres, para que vocês conheçam. A parte externa dele está lá e a parte interna está dentro do museu, que tem a cabine, toda em ferro. Coitado deles, não sei nem como é que eles sentavam para pilotar. A gente falou muito de mundo, e talvez o tema da nossa live, né, que é Campinenses na Segunda Guerra Mundial, as pessoas ficam se perguntando, tá, e quem mais? Quem mais? Tem vários outros. Só que, assim, é o contexto. Né? Tudo isso que a professora Gleice acabou de nos explicar, nós tínhamos campinenses ali no meio de tudo isso. Eles também participaram disso. E como o próprio relato, a gente não sabe exatamente o que fizeram, o que não fizeram, porque se fecharam, muitos não falavam e tal. Mas é esse relato, essa essência do que nós queremos fazer aqui nesse podcast, professor. Nós tivemos uma audiência bem alta aqui. Acho que tem um pessoal assistindo do início até o fim, porque, né, Cris? Ficou meio constante aí. A gente quer agradecer esse pessoal que assistiu. E eu quero fazer um convite também para aquelas pessoas que tiveram algum parente, sabe de uma história, alguma coisa que a gente não contou, nos mandem. Nós vamos preparar um próximo programa sobre o mesmo assunto, porque acho que nós temos muito ainda o que explorar. Eu não contei todas as passagens, mas eu sei. Não deu. Por isso que eu estou falando. Não deu para contar tudo que se passou, não. Tem mais coisa ainda nesse entremeio. Mas, prof, nós vamos encerrando, porque nós já... É uma hora e meia? Quanto tempo? 1h30. Né? 1h40 já nós estamos aqui, né? Então, assim, vamos deixar para uma próxima, que a gente dilui as informações, né? E assim nós vamos. Eu queria agradecer de novo aqui o pessoal da Lampard Tecnologia, que está fazendo essa transmissão para a gente aqui. Sem eles, isso não seria possível acontecer. Então, obrigado aqui ao Cristiano e ao Otávio, que estão fazendo todo o trabalho. Ao Juliano Toldo, que nos cedeu o espaço. A Lions CrossFit também está nos apoiando nesse projeto. Se você quiser ser um apoiador, entre em contato conosco pelas redes sociais, divulgar um produto, divulgar uma empresa, a gente pode fazer isso aqui e fazer o nosso programa sobreviver, né? Nós estamos, a Eliane, todo mundo trabalhou o dia todo hoje, a gente vem, a Gleice também trabalhou o dia todo, a gente vem aqui na intenção de fazer esse resgate da história campinense, trazendo pessoas que sabem contar a história campinense, e nós queremos fazer isso sempre. Olha só, a Caroline Wenning, ela falou o seguinte: assisti desde o início e olha que eu sou de exatas. Sensacional, parabéns pelo conteúdo. E é isso, nós temos tanta gente maravilhosa nesse município que pode nos ajudar a contar a história da cidade, e eu fiz questão que a primeira fosse a Gleice. A gente começou a falar o professor Alexandro também, eu sei que tem um conhecimento, que acabou de comentar aqui, tem um conhecimento muito grande nessa área, mas nós escolhemos a Gleice. Falei para o Fernando e para a Eliane, foi a primeira pessoa, o primeiro programa para valer tem que ser a Gleice. Porque nós fizemos uma live no ano passado, com o celular ainda, Cristiano. Não tinha todos esses equipamentos que vocês têm aqui, ó. E foi sensacional. Nós tínhamos, eu tinha essa missão dentro de mim, que no primeiro programa, com equipamento, com um som legal, a professora seria a nossa convidada especial, e nós vamos ter um próximo com toda certeza. Então, só para finalizar, obrigada, pessoal, para quem acompanhou lá de casa. E também eu acredito que nada foi por acaso, Felipe, professora. Ressaltando, né, que hoje a gente está resgatando a memória do seu Arthur,
e que estaria fazendo aniversário hoje, né? Então, eu acredito, gente, que nada é por acaso. Estamos aqui porque... O senhor Alberto Mânica, que hoje fez quanto? 77 anos que ele desembarcou na Itália. Então, gente, estava o mundo conspirando a favor, né? Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Na próxima vez a gente vai se estender provavelmente por mais umas 2 horas, porque falta conteúdo, né? Faltou bastante coisa. Sim, eu que agradeço. Eu agradeço imensamente o Felipe por lembrar de mim nesses 2 momentos, assim. E nossa, para mim assim uma honra estar aqui, né, como a primeira pessoa dessa nova forma de trabalho, né, dessa nova etapa. Eu fico muito lisonjeada, mas por o que precisar, o Felipe sabe, pode me chamar, e o que eu puder contar, eu estou aqui. E se precisar, tem mais conteúdo em relação a isso, pode chamar em outros momentos, que a gente faz aí uma sequência, né, que tem muita coisa para pouco tempo. Mas estou muito feliz e também grata a todos vocês que pararam um pouquinho, né, do seu tempo para poder entender um pouquinho da nossa dinâmica, né, da contribuição de Campina Grande do Sul, do Paraná e do Brasil também na Segunda Guerra Mundial. Muito obrigada a todos. Gleice, Eliane, o Fernando, que acabou saindo um pouquinho antes da nossa finalização, agradecer muito vocês. A Gleice pelo conteúdo, a Eliane pela contribuição no formato do programa, também é da Eliane. E só informar o pessoal que está assistindo, nós teremos mais um programa esse ano, né? Nós fizemos uma programação, então esse ano nós teremos mais um, e dessa vez não vai contar os 15 dias. Né? Nossa intenção é fazer de 15 em 15 dias. Então, para nós não pegarmos a semana do Natal, nem Ano Novo, nós vamos fazer já na semana que vem. Então, vocês vão ficar sabendo quem é o nosso convidado ali por segunda ou terça-feira, como de praxe, né? Como foi da Gleice, a gente colocou ontem, né? Que era a professora Gleice e tal. Mas aí vocês vão ficar sabendo quem é o convidado, também uma pessoa muito bacana que tem bastante história para contar sobre a nossa cidade. Então, de novo, o pessoal da Lampard, o pessoal da loja de suplementos aqui do Jardim Paulista e o pessoal da Lions CrossFit, que são os apoiadores desse evento nosso. Muito obrigado, porque sem vocês isso não seria possível. Agradecer todo mundo que acompanha aqui, todo mundo que fez um comentário, lógico, os comentários, Eliane, todos para a Gleice. Fiquei um pouco enciumado dessa vez. Mas aqui nós estamos para brilhantar o convidado, né? É para brilhantar o convidado. Isso, sempre. é para brilhantar o convidado. Muito bem. Pessoal, muito obrigado e até o nosso próximo programa. Contamos com a presença de vocês. Tchau, tchau.